bem-vindos a mais um episódio do Chave Mestra Podcast. E nós estamos aqui, num ambiente sensacional, que é diretamente da Bienal de São Paulo, o maior evento literário da América Latina. E eu estou muito bem acompanhado para a gente falar sobre um tema que é, assim, a vida, né? Que é desenvolvimento pessoal, literalmente trazendo vida para esse episódio de hoje. Eu tenho aqui a minha querida Fabiane. Satisfação, Fabiane. Igualmente. E a Glace. Tudo bom? Satisfação enorme ter vocês Rogério. aqui, viu? Muito bom. Nossas autoras do livro Enriqueça a Mente. Esse livro, gente, o caminho para o seu crescimento. Nós vamos deixar o link já na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a, de fato, como enriquecer a sua mente. Trazer conteúdo de valor. Dentro da Bienal, o que a gente fala é que nós estamos num ambiente propício ao crescimento. Então, nada mais envolvente do que trazer o conteúdo do livro Enriquecimento para dentro da Bienal. Então, eu sou muito feliz e grato por ter vocês hoje aqui. Eu vou bater um papo com vocês, mas, claro, eu queria que começar pela minha esquerda aqui, primeiro com a Glace. Se apresenta, Glace. Depois eu quero que a Fabiane também se apresente. Quem é a Glace? Então, eu sou a Glace Damiani, sou psicóloga, tenho formação em coach pelo SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, e atualmente, junto com a Fabi, nós temos um projeto lindo que é uma mentoria chamada Realize. A mentoria Realize, transforme sua vida a partir de agora. Muito bom, muito bom, muito bom. E você, Fabiane? Muito bem, eu sou a Fabiane Mariazati. A minha formação é em educação física, tenho uma veia na educação e tenho mestrado em psicologia, atuo há mais de 20 anos como palestrante, como consultora organizacional, e o nosso xodó tem sido o nosso projeto digital, e com eles vieram, o Enriquecimento e outros projetos também, que é uma forma, de agregar todo esse conhecimento, toda essa experiência, profissional, mas também de vida. Maravilha, a gente está falando dos capítulos. O capítulo 8 do livro Enriqueça a Mente foi escrito pela Fabiane Mariazati, desenvolvendo inteligência emocional. E o capítulo 12, autoconhecimento, o caminho para a felicidade. Então nós vamos desenvolver esse assunto e eu tenho certeza que vai ter uma conexão muito poderosa com você. Glace, fala pra gente, no seu capítulo Autoconhecimento, o caminho para a felicidade, como foi para você transmitir todo um conteúdo que você também já vem desenvolvendo nas suas mentorias, compactar isso, e colocar de uma forma dentro de um capítulo de um livro. Como foi essa experiência para você? Foi linda, foi enriquecedora, mas também foi desafiadora, né, Rogério? Porque falar em um capítulo apenas sobre autoconhecimento e sobre felicidade é muito pouco, né? Muito então, bom. Conseguir resumir de uma forma que transmita uma mensagem, que transmita conhecimento, e não só isso, para fazer com que as pessoas se conectem com essa mensagem, foi desafiador, mas foi possível, né? Então, assim, por que o autoconhecimento como o caminho da felicidade? Porque a gente vê por aí muita gente buscando a felicidade fora, né? E isso não satisfaz, não preenche. E é apenas um momento, né? É aquela satisfação momentânea, e depois que passou, né, a empolgação do momento, volta-se aquele vazio. Então, olhar para dentro e encontrar a felicidade no ser e não no ter, isso muda completamente a vida da pessoa, né? Isso muda porque é de dentro para fora. E aí você consegue levar, a conexão consigo, com a própria essência, e isso não é esperar de fora ou dos outros te validar para que você seja feliz. Eu sou feliz a partir de mim, e o que acontece vem para agregar, né? E isso, a inteligência emocional tem um papel importantíssimo, né, Fabiane? Exatamente, Rogério. E o que eu quis condensar nesse capítulo, nós muitas vezes, falando em termos de contexto social, enquanto sociedade, há uma visão ainda um pouco anterior que ou a pessoa nasce inteligente ou ela não é inteligente, ou ela é boa
em fazer alguma coisa ou ela não é boa. E os estudos mais recentes da ciência, da neurociência, têm cada vez mais demonstrado o quanto são habilidades aprendidas. E a própria inteligência emocional, ela não é um dom que apenas algumas pessoas têm. Ela sim é um processo de aprendizagem, ou seja, todos nós, de formas diferentes, respeitando a nossa personalidade, a nossa trajetória de vida, temos condições de, por meio do conhecimento certo, das ferramentas, do suporte, elevarmos o nosso nível de inteligência emocional. Então, o que eu quis transmitir por meio desse capítulo é que é acessível a todos, contanto que você tome a decisão, contanto que você dedique tempo para se conhecer. E aí o autoconhecimento é essa coluna dorsal que permite, né, acessar o que faz sentido para ti, né, o que você quer da tua vida e entender o que está acontecendo para poder melhorar a sua comunicação, para poder expressar de uma forma mais assertiva os seus sentimentos, né? E como a Glácia bem falou antes, nós temos uma mentoria que o foco é exatamente esse. Sim. Democratizar o acesso a conhecimentos, né? Que tornam a vida mais leve, que trazem mais resultado para a vida sem perder o sentido. Sim. Eu acho que a gente vive uma era onde nós estamos muito mais buscando um centramento, um caminho do meio. Eu quero ganhar dinheiro ou eu quero ser feliz? Eu quero ganhar dinheiro e ser feliz, substituindo o ou pelo e, né? Eu quero ter qualidade de vida e prosperidade e uma vida profissional estimulante, alinhada com propósito. Então eu vejo que nós estamos numa transição, sobretudo de visão, de perspectiva, né? Onde se sai de um caos, né? Que quanto mais melhor, para um nível de consciência que te permite fazer as coisas de forma mais assertiva, mais alinhado com sentido, mais alinhado com propósito. E é isso que a gente quis transmitir por meio dos nossos capítulos de formas diferentes e também por meio do nosso trabalho como um todo. Interessante essa visão. Não precisa ser um dualismo, né? Exatamente. As pessoas hoje têm vivido os extremos, né? Ou é uma coisa ou é outra. E isso aí já é uma certa demonstração de uma ausência de inteligência emocional. Exatamente. Que respeitar a pluralidade também é uma visão abrangente, sistêmica, que vai fazer com que você desenvolva muito mais, né? Tanto cognitivamente como emocionalmente. Exatamente. Sim. Glácia, como é que desenvolve essa inteligência emocional no dia a dia? Ela é um exercício, né? Ela é uma prática e se desenvolve muito através do autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe quais são os gatilhos que despertam as suas emoções, você não consegue lidar com elas, né? Então, o se conhecer, o se reconhecer é importante e aceitar que essas emoções acontecem dentro de você, porque muitas vezes se nega, né? A gente nega que tá bravo, que ficou chateado, né? Então, muitas vezes, ou se fecha e não quer mais falar, ou então tem uma explosão, né? De raiva, de tédio, ou se fecha e implode, ou então explode, né? E a inteligência emocional é desenvolver justamente isso. Eu sentir, mas sem eu precisar me autoagredir internamente, ou então agredir externamente, seja verbal, fisicamente, ou através de outras formas, né? E é um exercício, mas para que isso aconteça, né, primeiro precisa olhar para si e identificar qual que é o meu padrão de comportamento, quais são os gatilhos que fazem com que despertem essas emoções positivas ou negativas, e aí sim eu começar a balancear, pensar sobre isso antes de agir. Interessante. Isso. Muito bom. E quando a gente fala sobre felicidade, né, no seu capítulo, o autoconhecimento, o caminho para a felicidade. Sim. Não é um pouco paradoxo essa questão da felicidade? Sim, ela é... Como é que você vê isso? Ela ainda é um tema bastante discutido, né? E não tem uma conclusão única a respeito. Mas, no meu ponto de vista, né, a felicidade ela é composta
pelas coisas que me acontecem e pela percepção que eu tenho sobre a vida, sobre o mundo, sobre mim e sobre o externo também. Só que se eu não me conheço, né, se eu não sei o que eu gosto, o que eu quero, o que me deixa bem, o que me faz feliz, eu vou buscar muito essas coisas fora de mim, né? E que faz parte, que é importante, mas não é tudo. Não completa aquilo que é interno, aquilo que é essencial. E o que é essencial vem de dentro, vem da essência, vem do ser. Então, o se conhecer e despertar a felicidade é eu não precisar apenas de coisas externas para ser feliz, mas eu poder ser feliz com aquilo que eu tenho e buscando construir, melhorar, desenvolver, né, conquistar mais coisas, por que não? Mas não achar que a única forma de ser feliz é tendo. Talvez sendo, eu vou ter muito mais possibilidades de ter. E até eu faço uma analogia, né? Pessoas que são muito bem-sucedidas, que têm os melhores acessos, os maiores recursos e no final não são felizes. E pessoas, né, e talvez você conheça pessoas assim, que têm um mínimo, o básico para viver e que são muito felizes, né? Então, não estar no ter, estar muito mais no ser. E eu acho que essa é a essência da felicidade, né? Seja para depois você poder ter, adquirir e fazer proveito, né? Que o ter seja parte da tua felicidade, mas não o único motivo dela. Interessante isso. Fabiane, fala uma coisa, como é que a pessoa pode perceber, assim, que ela está precisando desenvolver a inteligência emocional? Bom, um dos primeiros sintomas a se dedicar atenção é quando nada preenche, né? Compondo com o que a Glácia trouxe, né? Eu tenho um vazio. O vazio existencial, ele é um dos principais sintomas que falta preenchimento. E esse preenchimento vem da onde? Vem da capacidade, né, de refletir sobre aquilo que acontece, sobre aquilo que eu vivo, sobre aquilo que eu escolho e extrair sentido disso, né? Porque a vida, nós nunca vamos ter controle sobre a vida, nós temos controle sobre as nossas ações, mas ainda assim tem muitas coisas que acontecem, e eu tenho uma frase que eu costumo dizer que a vida é maior do que nós. Eu entendi que a vida é maior do que eu, que tem coisas que vão além da minha vontade, que elas acontecem, mas eu sempre tenho a opção de como escolher lidar com isso. E quando eu entendo que eu posso escolher como lidar, mesmo de situações desafiadoras, eu posso extrair coisas muito boas como aprendizados, como resiliência, como fortalecimento. E esse ato é um ato de inteligência emocional, que se mistura com uma sabedoria de vida, né? Que requer o quê? A sabedoria, ela parte do princípio da reflexão. Então, a inteligência emocional, ela requer tempo dedicado a sentir, a pensar sobre o que você está sentindo e tomar decisões assertivas com base nos recursos que você tem, as possibilidades, a viabilidade, mas essa bússola interior que a Glácia falou antes, que é o que te norteia. Quais são os teus valores? O que é importante para a tua vida? Porque hoje a gente vive num contexto onde tem muita oferta, tem muita possibilidade, tem muito recurso, tem muitos caminhos e é muito bom. Só que isso faz com que nós tenhamos uma responsabilidade muito maior sobre as escolhas que a gente faz. Verdade. E o tempo, ele é finito. Né? E eu vou saber escolher à medida que eu entender o que faz sentido para mim. Muito bom. Porque se não tiver esse norteador, eu vou estar indo atrás daquilo que o mundo, entre aspas, que é genérico, está dizendo que eu devo fazer. E isso nunca vai trazer uma plenitude, um preenchimento. E só para fechar, quando eu tenho consciência desse sentido, mesmo que quando os resultados não são os desejáveis, e por vezes vai ser assim, nós precisamos saber lidar com frustração, lidar com dificuldade e extrair disso aprendizados fundamentais. Mas quando eu tenho consciência das minhas escolhas e assumo a responsabilidade sobre elas, eu entendo que eu fiz uma escolha que não foi a mais assertiva, então agora eu vou ajustar.
Eu aprendi coisas que eu não sabia antes, por isso que eu escolhi de uma forma diferente e agora eu tenho mais recursos para escolher. Então, aprimora a cada passo que dá. Aprimora, né, com os resultados positivos, mas também aprimora com os desafios vivenciados. E isso é muito real, isso é muito visceral, inclusive. E é a maturidade, né? Interessante que isso, quando acontece com uma pessoa, existe um efeito cascata, né? Que acontece Sim, porque muitas pessoas ao redor também são beneficiadas por esse desenvolvimento, né? com certeza. Eu tenho uma frase que para mim é muito forte, né? E que eu uso ela todos os dias para mim, né? E que eu procuro passar essa mensagem também para as outras pessoas, que é quando você muda, tudo muda. E aí muda o sentido também, porque não espera que o outro mude para que as coisas melhorem. Não, quando eu começo a mudar, né, a minha forma de agir muda, o meu comportamento, a minha forma de pensar muda, e os meus sentimentos mudam, as minhas percepções, então, e tudo ao meu redor muda. As situações podem ser as mesmas, mas a forma como eu lido e como eu encaro passam a ser diferentes. E aí os resultados também acabam sendo diferentes. Então, às vezes, eu já ouvi muita gente querendo que o parceiro mudasse, que a pessoa que do lado mudasse, porque ela estava incomodada ou desconfortável com isso. E o outro, a gente não tem a capacidade de mudar o outro, né? Assim como a Fábio falou, o mundo é maior do que a gente não tem controle sobre tudo e a gente não tem um controle sobre a outra pessoa. Muito bom. Né? Então, quando nós mudamos aquilo que está nos deixando insatisfeitos, nós começamos a tomar decisões mais assertivas, nós começamos a não colocar no outro a responsabilidade que é minha. E aí eu assumo a responsabilidade pela minha vida, pelos meus desejos e pelas decisões que eu tomo, né? E esses dias eu estava lendo e eu achei muito interessante, marcou muito para mim, a questão do quanto que a inteligência emocional e o autoconhecimento eles são importantes, no sentido de que ter inteligência emocional e ter autoconhecimento não é apenas sair do caos, mas é viver no caos sem sair de si. E eu acho que isso traduz o que é autoconhecimento e o que é inteligência emocional. Pode estar o caos que for, mas se eu tiver esses recursos desenvolvidos e aprimorados, eu não saio de mim. E isso faz toda a diferença. Fabiane, para você, quais são as principais habilidades que uma pessoa precisa desenvolver para poder ser uma pessoa que consegue alcançar essa felicidade, né? Esse caminho de crescimento? Primeiro é autoconsciência, tá? Porque eu tenho que ter consciência sobre mim, né? Sobre aquilo que eu estou sentindo, sobre aquilo que é importante. A segunda habilidade é a autoexpressão, porque a consciência que me dá recursos para, tanto no meu próprio diálogo interno, nas minhas escolhas, saber traduzir aquilo que eu desejo, quanto nas relações, na comunicação. Né? Abrindo um parênteses, né? Muitas vezes se fala em técnicas de comunicação, em um treinamento de comunicação. O problema nas empresas é a comunicação. Sim, eu concordo com tudo isso e são importantes, mas se não partir de um princípio anterior, que é elevar o seu nível de consciência, dificilmente vai melhorar a eficiência da comunicação. As falhas de comunicação são decorrentes, sobretudo, da falta de consciência, e aí a expressão fica com ruídos. Eu não consigo trazer clareza para aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu quero transmitir para o outro. Então, autoconsciência, autoexpressão, e o terceiro eu trago, que é assumir a responsabilidade sobre as próprias escolhas. Legal. Porque esse é o principal traço para sentir o nível de maturidade da outra pessoa. Porque uma pessoa que não assume a responsabilidade sobre as suas escolhas, ela vive no vitimismo. Ela dá justificativa. Olha, eu não consegui fazer isso porque fulano de tal,
por que o governo, por que a sociedade. Tá procurando um culpado, né? Tudo, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então ela não traz para ela. Por mais que haja influência dos fatores externos, ainda assim eu não me isento da responsabilidade da minha escolha. E eu gostei muito disso que você trouxe, Glácia, né? É estar no caos, porque inevitavelmente, né, a gente vive num contexto caótico, agitado. Porém, se eu estou em mim e tenho essa profundidade, eu vou saber escolher o que daquilo tudo eu quero para minha vida. Sim. O que daquilo tudo vai me afetar, né? Eu gosto muito de uma fala do doutor Augusto Cury, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele por um período. Ah, que ótimo. Foi uma grande experiência, né? Inclusive, me influenciou e desmistificou o escrever, né? Foi uma referência muito bacana, que ele diz o seguinte, que no mar das emoções, ou você domina as emoções ou você é dominado por ela. Então, todos nós somos influenciados pelas emoções. Mas quando a gente desenvolve a habilidade, eu coloco uma quarta habilidade, né? De perceber as nossas emoções e gerir a gestão da emoção, eu deixo de ser refém daquilo que eu sinto. Porque eu não controlo o que eu vou sentir. Mas a partir do momento que eu tomo consciência daquilo que eu estou sentindo, eu posso pensar a respeito e fazer escolhas assertivas. E isso é a gestão emocional. Muito bom ela tocar nesse assunto da gestão emocional, que é exatamente como eu, Rogério, assim, acredito sobre esse conceito. Porque controlar as emoções, como é isso, né? Fica tão distante de uma humanidade mais comum, né? Digamos assim. Sim. Do ser humano, né? Real. Eu não consigo controlar minhas emoções, então esse autocontrole dentro desse contexto de controlar as emoções, eu sempre achei muito desafiador olhar dessa forma, mas você está trazendo a questão do gerenciamento, né? E assim eu começo a perceber que ao ouvir a emoção, eu consigo ter mais controle sobre a ação que eu tomo sobre isso. Exatamente. Não é sobre a emoção, né? Não, até porque a emoção ela é despertada automaticamente, né? A partir do momento que é involuntário. É um mecanismo, né, do nosso cérebro, alguma coisa que desperta essa emoção. Então, não se tem consciência sobre a emoção, né? Se passa a ter consciência do sentimento a partir do momento que você começa a pensar sobre a emoção. Né? A emoção ela é despertada. Por isso que eu falei antes da importância de sentir. Né? O sentir, primeiro, para poder gerenciar, tem que sentir. E tem que identificar o que eu estou sentindo. Aí eu consigo fazer a gestão. Aí eu consigo direcionar essas emoções de uma forma mais assertiva. E aí vamos até desmistificar um pouco as questões das emoções, que muita gente acha que a raiva é um sentimento só ruim. E não é. A raiva, se você canalizar ela pode ser um recurso e uma força que te motiva, né, que faz você sair do lugar, que faz você conquistar aquilo que você deseja. Mas precisa estar direcionada e canalizada para aquilo que você quer. Né? E aí tem um pensamento, né, que eu sou muito a favor, que é cada um tem aquilo que tolera. Né? Você só tem na tua vida aquilo que você tolera. E por mais que as pessoas se coloquem, né, numa posição de vítima, se ela está naquela situação, é porque ela tolera isso. Ah, Glácia, mas então você está dizendo que eu estou assim porque eu quero estar? Não conscientemente, né? Mas você está assim porque você não consegue sair daquele padrão de pensamento, de sentimentos, de comportamentos que você tem. A partir do momento que você diz, chega, eu não quero mais isso, você vai canalizar a tua força, a tua energia, buscar recursos que você não tem para fazer algo diferente, algo que você ainda não fez. Então, isso faz toda a diferença. Quando você realmente não quer mais, você vai fazer de tudo para não ter mais aquilo. Né? Agora, enquanto alguma coisa te prender, sejam crenças que te limitam, seja uma mentalidade,
né, que te prende, mentalidade de escassez, aquela mentalidade de eu não posso, eu não consigo, você vai continuar permanecendo nesse mesmo lugar, mesmo que você não queira estar ali. Mas porque inconscientemente, internamente, essas forças maiores te mantêm nesse lugar. E você só vai conseguir sair desse lugar quando você tomar a decisão de não querer estar mais ali e tomar as ações necessárias para fazer o que você precisa fazer, sair da zona de comodismo, né? Enfrentar a zona do medo para depois conquistar a zona da realização. Isso que ela falou é forte. Muito Porque forte. ela chamou a atenção para a zona do medo. Uhum. Fabiano, como é que eu saio disso? Como é que na minha percepção, não tem como você ter resultados positivos sem ousar, Sim. sem Sim. ter essa coragem para ir agir, né? Então, de certa forma, isso é vencer o medo? Ótima pergunta, Rogério. E nós ensinamos as nossas alunas, os nossos alunos na nossa mentoria, que tem um aspecto positivo nas emoções negativas. A Glácia mencionou a raiva e agora eu vou mencionar o medo. É entender que a emoção negativa, e aí eu quero voltar um pouquinho. A nossa mente, ela é equipada por sistemas, e eu gosto de chamar de tecnologias da inteligência. Porque se nós formos fazer um comparativo com a tecnologia que nós temos hoje, né? É como se os nossos sentidos fossem grandes sensores que captam. Então a emoção, ela é fruto daquilo que é captado, né? Pelos 5 sentidos, a visão, a audição, olfato, paladar e tato. E tudo é assimilado, né? Pelo nosso sistema límbico que gera a emoção. Então ela acontece num nível inconsciente. E aí, quando tem uma situação de perigo, o mecanismo que vai ser desencadeado é o medo. Por quê? O medo, ele não é negativo, Rogério, porque uma pessoa que não tem o parâmetro do medo, ela se coloca em riscos desnecessários, ela é autodestrutiva e ela é um perigo para as demais. Nossa. Agora, o medo também é um grande fator limitante. Quantas vezes, né? Você já fez escolhas menores do que você poderia porque você foi norteado pelo medo, ou se limitou, não agiu. Agora, quando você entende que pode entender o medo, entender o que ele está te dizendo, e aí, Rogério, na pergunta que você me fez, o medo não precisa ser um limitador e pode se tornar um aliado. E quando eu sinto medo, mas eu quero ir além, eu quero ousar, converse com esse medo. O que esse medo está me dizendo? O que ele está me sinalizando? Que precauções eu tenho que ter? Que cuidados, que preparações eu tenho que fazer antes de dar esse passo para não ser um risco inconsequente e sim uma ação mais assertiva possível. Então a gente ensina, né, as nossas alunas a aprenderem a tornar o medo um aliado. Então eu vou ter emoções positivas, que elas geralmente validam e trazem prazer, satisfação, mas a emoção negativa é um sinalizador e eu não preciso parar nela. Não paro na raiva e não deixo que a raiva norteie o meu comportamento. Não paro no medo e deixo que ele norteie o meu comportamento. Eu percebo o medo, eu amplio a minha consciência por meio, né, das ferramentas e da reflexão, e eu ajo de forma madura, consciente, respeitando as limitações que vão além da nossa capacidade. Aí se avança muito nesse sentido. E isso serve para todas as emoções. As emoções negativas, elas têm um papel crucial. Mas aonde que se esbarra, Rogério? Que muito poucas pessoas aprendem a gerenciar as emoções, aprendem a identificar e agir de forma assertiva. Porque se eu não tenho essa consciência, se eu não tenho essas ferramentas, esses recursos, eu vou me limitar pelo medo ou eu vou negligenciá-lo e agir de forma inconsequente, imatura, né? E vão ter resultados indesejados. Interessante, porque se a pessoa não aprendeu a lidar com essas emoções na infância, ela pode aprender isso depois? Com certeza.
A infância é a primeira experiência que a gente vai ter do mundo, né? E aquilo que... essas memórias, essas marcas, nós vamos carregando à medida que a gente vai crescendo. Se nós não tivermos alguém, né, que normalmente é um adulto, para dar um sentido e um significado diferente para aquilo que eu estou sentindo, eu vou carregar isso. Então, quando é que eu aprendo a gerenciar as emoções? Muitas vezes quando eu tenho alguém que me mostre o outro lado, né? Quando alguém me ajuda a ressignificar isso que eu estou vivendo. E o que é o ressignificar? É dar um outro entendimento, um outro sentido para isso que eu estou sentindo, porque muitas vezes esses sentimentos que nós temos hoje, eles não são exclusivos de agora. Eles já vêm da nossa bagagem vivencial, né, que começa lá na infância. Então, muitas vezes, né, os pais, por falta de tempo, por também não ter os recursos, não saber lidar com as próprias emoções, vão transmitir isso para os filhos e vão ser modelos para os filhos, que vão crescer com esse mesmo padrão, né, de comportamento, de pensamento e de sentimentos. Então, algumas vezes... Aí entra de novo, né? Que eu só tenho aquilo que eu tolero. Algumas pessoas se mantêm porque acham que é essa a única vida que existe e não veem outras possibilidades. E outras que começam a dizer, não, mas deve existir uma outra coisa ali, então eu não sei o que é e eu vou em busca, né? Eu posso dizer que foi um pouco isso que aconteceu comigo, né? Eu sou de uma família de pequenos agricultores, de uma cidade pequenininha do interior do Rio Grande do Sul, e eu sempre fui inquieta, inconformada com algumas questões, e chegou o momento que eu decidi fazer uma escolha diferente daquela que os meus pais fizeram, que era se manter, né, como agricultores. Eu disse, não, eu quero algo diferente, eu não sei como vai ser, eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu vou. E é nesse eu vou que a gente vai descobrindo o que existe, as possibilidades, as alternativas. A gente vai errar, mas vai acertar também, vai ajustar e vai aprendendo, vai crescendo e vai se desenvolvendo. Então, se a gente fica no mesmo lugar, a gente vai ter as mesmas coisas sempre. Agora, se a gente se movimenta, se a gente faz diferente, se a gente busca aprender aquilo que a gente não sabe ainda, os resultados vão começar a ser outros. Não que vai ser imediato e não que vai ser fácil, não é isso. Mas é uma jornada, é uma construção, né? E muitas vezes, nessa jornada, a gente... e eu digo a gente porque eu já fui assim, né? Hoje já não mais, mas de achar que o que valia era eu chegar lá naquele destino que eu imaginei. E hoje eu vejo que existe muito a agregar, muito aprendizado e muito prazer e muita satisfação no processo, no caminho, né? Que muitas vezes o caminho é até mais importante do que a chegada. E aí, trazendo, né, para o livro, o processo de escrever o livro... e viver essa experiência foi tão marcante quanto o dia do lançamento. Se eu não tivesse me permitido viver a experiência da construção, eu não teria podido ter a experiência, né, tão grandiosa do lançamento e talvez nem esse momento de estar aqui agora. Porque se eu não vejo valor naquilo que eu faço no caminho, eu não vou conseguir enxergar valor no resultado que eu vou ter. Mas é impressionante como é muito comum encontrar as pessoas buscando o resultado. Sim. E não o caminho, né? Uhum. E as mulheres que frequentam, que procuram Participam. a mentoria, estou procurando. Como é que ela desenvolve isso dentro da mentoria? 6 meses, 5 meses, 1 ano? Como funciona a mentoria a nível de processo? Certo. Para que essa pessoa que está nos assistindo, que queira fazer parte de um programa desse, de se desenvolver, ela possa entender como funciona. Certo.
Então, a nossa mentoria, que chama Mentoria Realize, que tem como objetivo, né, transformar vidas por meio do autoconhecimento e aumentar esse poder de realizar aquilo que eu almejo. E aí é muito interessante esse ponto que você traz, o Rogério, que a Glassi também mencionou, de ter clareza sobre os resultados, mas não focar somente no resultado. E entender que é um processo de autoconhecimento. Então, nós temos um tripé nesse processo, tá? E a nossa mentoria, ela é cíclica. Então, a primeira etapa que nós desenvolvemos foi a base dos conhecimentos e dos conteúdos de autoconhecimento, tanto para aquela pessoa que nunca estudou nada sobre autoconhecimento e ela começa a se familiarizar, começa a entender, porque o primeiro pilar é ampliar a consciência. Eu primeiro tenho que entender para depois gerenciar, né? Para depois fazer escolhas melhores. E às vezes um dos equívocos muito grande que a gente já trabalha desde as primeiras aulas com as nossas alunas é que não vai ter uma fórmula mágica que te traga sabedoria, consciência, escolhas assertivas sem viver a jornada, sem viver o processo. Então calma, não vamos ser felizes quando a gente conquistar. Vamos ser felizes agora por começar a olhar? Você não está sozinha para olhar, porque é um grande receio, como se tivesse algo de muito errado dentro de você, né? E muitas vezes esquece, né, que o momento agora é o resultado daquilo que eu já quis lá atrás uma vez. Então, olhar, né, para trás também, mas não como algo, olha tudo que aconteceu comigo, né? Olhar como referência, olha quanto eu já evoluí, sim, olha quanto eu avancei. Até aqui. Muda o foco, muda a percepção. Né? E aí, assim, então, e a partir daqui, o que eu quero para frente e o que eu preciso fazer também para chegar lá, mas vivendo cada etapa. Porque o processo de autoconhecimento, ele não vai terminar com o fim da mentoria, do ciclo da mentoria. Não. Ele é um processo para uma vida toda. Isso. Né? Desperta, né? Desperta e segue. A nossa intuição é ajudar as pessoas, as mulheres, né, que queiram se conhecer e que queiram ter uma vida mais leve, a dar os primeiros passos. Mas a nossa entrega, né, faz com que elas possam continuar colhendo frutos além da mentoria, após isso. Então, nós usamos, né, o método Nova Era, que é a nova expansão de consciência, né, ajudar a trazer mais clareza, mais consciência, trazer recursos, né, para que elas possam se sustentar nessa jornada, e a ação, né, porque não adianta nada nós elevarmos a consciência, entregarmos ferramentas, e aí não ter a ação que parte de você, né? Que é preciso. Eu e a Fábio não temos como fazer por você. É você quem tem que fazer a sua parte. Fantástico. E aí, no momento que você entende, né, a expansão dessa consciência e você ter o recurso, você passa a ter ferramentas para saber o que fazer. Nós temos, inclusive, uma das nossas aulas que é caixa de ferramentas, né? Porque à medida que eu vou tendo recursos, eu estou sentindo medo. O que eu faço? Como eu gerencio esse medo? Eu tive um comportamento reativo e agi de forma impensada. Dei conta disso? O que eu faço agora? Então é preciso saber o que fazer para ir para a ação, que é de fato aonde as coisas acontecem. E isso de não focar só num ponto de resultado, que seria fazer muito plantio e pouca colheita, ou muito desgaste para pouco resultado, é uma inteligência quando eu começo a perceber que eu posso ser feliz todos os dias, apesar de ter desafios todos os dias, né? Então a gente vai... E aí que trazem elementos para viver uma vida mais plena. E aí eu também tenho uma frase que eu gosto muito, e eu uso muito, que é vida leve com resultados. Uma vida mais leve, mas eu tenho o resultado de uma forma otimizada, né? Por agir de uma forma mais estruturada, mais fundamentada. E aí que se assume um protagonismo na vida. E aí que se transforma a vida. E aí que se desenvolve uma das coisas que as pessoas mais
uma das maiores demandas que chegam até nós, autoestima, Muito. autoconfiança e relacionamentos que não fazem sentido. Falta de autoestima, falta de autoconfiança e relacionamentos tóxicos. Explica essa diferença de autoestima, autoconfiança. Perfeito, perfeito. A autoestima é a estima que eu tenho por mim mesma. É o quanto eu gosto de mim. O quanto eu tenho apreço por mim. A autoconfiança é o quanto eu confio em mim. Mas, aí, dando um passinho além, eu vou ter confiança em mim à medida que eu aprendo a fazer aquilo que eu prometo. Na medida que eu cumpro as minhas promessas, e é isso que a gente trabalha na nossa mentoria, e você falou antes num prazo, né? O ciclo da mentoria, ele é variável, mas quando a pessoa acessa, ela tem por um ano uma plataforma que ela tem acesso ao conteúdo e acesso às aulas ao vivo. Então, nós temos com uma frequência ao vivo de aulas, Sim, né? bom. Datas pré-estabelecidas, Muito mas bom. a pessoa estuda no seu ritmo. Isso. Então, à medida que eu faço, Rogério, e tenho o resultado, tá? Eu vou confiar em mim. Isso. E à medida que eu confio em mim, os meus resultados vão tornar inevitável que eu olhe no espelho e não enxergue valor. E é daí que nasce a autoconfiança. Então, é um caminho inverso. Eu vou ter que começar a fazer para confiar em mim. E à medida que eu confio, eu vou desenvolver autoestima porque eu admiro aquilo que eu faço. Interessante. E uma das coisas que nós trazemos muito é que esse fazer não precisam ser grandes ações. Sim. É você fazer aquilo que você se compromete, né? É você ter a tua rotina e realizar ela da melhor forma possível. Não é, por exemplo, um exemplo que também é muito comum, né? Começar a academia, né? Ou alguma atividade física e acabar desistindo, né? Por vários motivos. Porque um dia não deu, então no outro não vou e vou deixando e acabo parando e não fazendo. Não é porque um dia não deu, porque um dia saiu, né, do meu controle que eu tenho que largar tudo. Né? Então, não deu, vou lá e retomo da onde eu continuei, de onde parei. Uma punição, né? Ou uma atitude infantil, de dizer assim, já que eu não fui hoje, também não vou mais nenhuma vez. Autossabotagem, É uma né? autossabotagem. Não é uma atitude infantil também nisso, né? Uma sim. postura Uma meio imaturidade. uma birra, né? É. De dizer assim, já que eu não fui hoje, pronto, acabou já o propósito, né? Uhum. Eu estou, esse mês mesmo, nós estamos, né? A empresa toda está com um desafio, que é o Setembro Sem Açúcar. Que Certo? bacana. Não fui eu que coloquei o desafio. Certo? Foi o Júnior e a Itanara que vocês conheceram. Eles têm, assim, hábitos Fantásticos. a disciplina no esporte sensacional. Eles são atletas mesmo. E aí eles correm Maravilhoso. muito e estão mobilizando a editora dentro dessa dinâmica de acordar cedo, treinar, caminhar e tal. Olha que bacana. E aí, nessa dinâmica, eles disseram assim, gente, vamos fazer o Setembro Sem Açúcar. Vocês vão perceber como vocês vão se sentir melhores, eliminando o açúcar. E aí, ó, quase todo mundo topou. E eu tô dentro desse time, né? Que Então, bacana. também não é porque um dia eu comi o açúcar que eu vou invalidar Isso. toda a ação do restante Sim. do mês, né? Eu percebo uma atitude meio infantil quando as pessoas fazem isso de já que eu não caminhei hoje, então pronto, também vou chutar o pau da barraca. Vamos pro McDonald's comer E aí 4 extravasa. cheeseburger. E aí entra no que nós também trabalhamos da questão dos extremos, né? Que nenhum extremo é bom. Sim. Então, o caminho do meio, que a Fábio trouxe antes, eu preciso ter uma direção, um direcionamento, eu tenho que ter... E o caminho do meio não é porque eu vou ficar em cima do muro. Não, é porque eu não vou nem ir para um extremo e nem outro. Mas dentro desse caminho, desse meio, eu tenho um espaço da flexibilidade para que eu possa me movimentar, para que eu possa fazer escolhas, para que eu possa decidir, né? E para que eu possa tomar as melhores atitudes. E vai ter dias que eu não vou tomar a melhor atitude. Sim. Que eu gostaria de tomar, mas vai ser a melhor atitude que eu vou poder tomar naquele dia.
Que eu dei conta que eu de dei tomar. conta, que eu Processo vou... de aceitação, É. né? E aí assim, e aí sai da punição. Sai da punição. Da punição de que, não, então não vou mais fazer, ou então ficar se martirizando porque eu não fiz, eu comi açúcar, eu não deveria ter, eu vou ter que fazer isso. Não precisa disso, não precisa ser esses extremos. Cara, eu comi açúcar, eu não deveria, mas então eu vou retomar o meu propósito e vou seguir em frente. E às vezes as pessoas se perdem, né? Porque começam alguma coisa sem ter um propósito definido, sem saber por que estão fazendo aquilo. E se não tem um porquê, se não tem um propósito, fica muito mais fácil desistir. Né? Qualquer motivo é o motivo de desistir. E quando se tem um propósito, não. Fica mais fácil eu entender que eu desviei, eu escorreguei, mas volto porque eu tenho a rota já definida, eu sei por que eu estou fazendo isso. E aí volta para a questão de valorizar o processo. Muitas vezes, e isso limita muito os resultados na vida das pessoas, de um modo geral, é querer sair da vontade para o resultado e negligenciar o processo, negligenciar a jornada, né? Se eu começar a reduzir o açúcar e gradativamente for diminuindo, o paladar vai mudando. Sim. Se eu reforçar, né, isso que a Glácia trouxe, né, do propósito, mais do que o que eu tenho que fazer para comer menos açúcar ou qualquer outra coisa, é quem eu preciso me tornar para isso. Então, muda o ponto de ancoragem de apenas uma atitude por uma transformação. Sai daquela questão de ficar fazendo o tempo todo e Isso. olhar mais para uma existencialidade, uma essência, né? Isso. Por falar nisso, fala pra gente, assim, quais são os próximos passos dessa dupla maravilhosa? Estamos animados. Esquecemos de falar algo muito importante. Gente, Não. Linda a conexão que elas têm, certo? São amigas, parceiras de negócio. Eu queria até que vocês falassem assim, rapidamente, só para o público conhecer um pouco de como nasceu essa conexão. Então, essa conexão ela já vem de muito tempo, né? Nós somos amigas de infância, nos conhecemos na 5ª série do ensino fundamental. Eu lembro do primeiro dia que nós nos falamos, parece estar muito vivo assim. A Fábio chegou na escola que eu já estudava, sem conhecer ninguém. E aí eu vi que ela estava lá quietinha, perdida. E eu disse, eu vou lá acolher. Né? Legal, E fui lá, conversei com ela. E eu lembro do lanche que você dividiu comigo aí, nesse dia. A gente tinha 11 anos. Me emociono com essas coisas. E aí fui lá e dividi o lanche com a Fábio. E aí já nasceu, né, a nossa primeira conexão. Bacana. E depois, até o final do ensino médio, nós construímos, né, assim, uma amizade muito forte, muito sólida. Fizemos vários projetos juntas, né? Vários desafios, assim, pra gente, pessoal. Vivemos, né? As aventuras, mas num bom sentido, aventuras boas de adolescência. Compartilhamos. Eu consegui fazer o meu ensino médio porque a Fábio, né, facilitou para mim no sentido de que, vem ficar na minha casa para você poder estudar, porque senão eu ia ter muita dificuldade por conta do acesso, né, no interior. E aí depois nós fomos para a faculdade, cada uma seguiu o seu caminho. Nos distanciamos um pouquinho fisicamente, mas quando a gente voltava, se encontrava, conversava. Era como se fosse ontem. Era como se fosse ontem, né? A gente morava sempre a alguns quilômetros de distância, né? A Glácia morava em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Isso. E eu, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nossa. Depois eu fui para Ribeirão Preto e a Glácia foi para Paranaguá. E depois eu voltei para o Rio Grande do Sul e a Glácia segue em Paranaguá. Então, mas a distância geográfica, né? Nunca impediu que quando a gente se encontrasse, percebia essa mesma conexão. E tem mais um ponto, né? Muito importante, assim, que... Muito bacana. É providencial, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Nós temos as nossas filhas, né? Com a mesma idade.
com 7 dias de diferença. Então, quando nós nos falamos para contar novidade, a Fábio disse, tem uma novidade para te contar, e eu também tenho uma novidade para te contar. E a novidade era a mesma, nós estávamos grávidas. Exatamente. Isso é o poder dessa frequência emocional que é gerada, né? Essa conexão, né? E eu Isso. acho uma coisa muito interessante que a gente pode somar. Sim. Somar conhecimentos, somar habilidades, Experiência. que a gente cresce, né? Quando a gente está próximo a pessoas que também têm propósitos semelhantes, que a gente cresce na soma, né? Que a gente não precisa competir, a gente pode agregar. E essa é a ideia, e daí nasce, né? A nossa mentoria, que foi o nosso projeto no digital, a distância geográfica não impede hoje projetos comuns, né? A tecnologia vem para trazer muita coisa boa para somar. E até assim, foi bem interessante outra questão desse início do projeto, porque fazia algum tempo que nós não nos encontrávamos, e aí eu estava CLT na época e pensando em outros projetos, pensando em empreender. E eu lembrei que a Fábio já vinha empreendendo há algum tempo, e eu disse, deixa eu falar com ela para ver como é que é o desafio. E nessa conversa, nesse encontro virtual que nós fizemos, nós já saímos com um projeto, né? Que não foi elaborado, foi criado ali na hora, né? De 2 ideias que se conectaram e que de desejos comuns, né? De desejos comuns. Então, a minha vontade era sair do CLT e a Fábio era empreender no digital. Pronto. E aí a gente acabou conectando e construímos de uma forma bem simples e humilde, mas de um começo dessa... vontade intuitiva, foi despretensioso, né? O nosso início foi despretensioso, mas 2 meses depois nós já tínhamos um e-book escrito. A primeira experiência, né, literária. E aí foi crescendo, e aí veio a mentoria, e aí veio o livro, e agora nós estamos aí, né, com mais suspense. Gente, nós estamos na Bienal de São Paulo, o maior evento literário da América Latina. E aí não tinha um cenário melhor para a gente dizer para vocês aí o novo projeto dessa dupla maravilhosa. Então, Fabiane, fala aí, qual é a Então, nós tínhamos uma vontade, depois de participar do Enriqueça a Mente como coautoras, de termos um livro nosso, né? E esse livro está sendo gestado, né? Então, ele está no processo e a gente está fazendo o pré-lançamento aqui na Bienal, nesse importante evento que reúne tantas pessoas. E está sendo interessante que ele já está despertando interesse. Está lindo demais. Não é? Desperte sua essência. Desperte sua essência. Então, da mentoria nasce o livro, isso. Então, o livro está sendo construído a partir dos ensinamentos e dos conteúdos que nós trabalhamos na mentoria, né? Não só para valorizar o nosso conhecimento, mas para poder levar para mais pessoas que ainda não conhecem a mentoria, o nosso trabalho, esse conteúdo, né? E o que a gente quer realmente é despertar. Nós despertamos a consciência, que é um dos nossos... que faz parte da nossa metodologia, mas nós não queremos só a consciência, nós queremos a essência. Nós queremos que seja muito mais profundo. E aí, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiquei pensando, até porque muita gente fala em autoajuda, né? E nós não proporcionamos autoajuda. Nós proporcionamos autoconhecimento, que é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, nós vamos muito além. Nós vamos muito mais profundo. Até porque o conteúdo é validado cientificamente. Sim. São abordagens da neurociência, abordagem da psicologia positiva, das terapias integrativas. Então, existe validade no conteúdo que elas aplicam na mentoria É uma delas. ciência validada. Ciência validada, exatamente. E que traz metodologias científicas comprovadas. Então, isso, nós trouxemos, né, dentro dos nossos conhecimentos, dentro dos conhecimentos que já existem, né, sendo aplicados por outros autores e profissionais, mas nós
condensamos isso para trazer a nossa metodologia, a nossa forma de trazer, né, a conexão consigo, né, a se despertar da essência, o ampliar, né, o autoconhecimento, a consciência, as ferramentas, né, para que as pessoas possam entrar em ação com recursos, né, de forma assim mais sólida, mais consistente, mais confiantes. Se acontecer algo de errado, eu sei que eu posso dar conta, porque eu tenho aqui uma bagagem que vai me proporcionar isso. Né? Então, essa é a diferença, né? E uma grande distinção entre a autoajuda e o autoconhecimento é que a autoajuda, ela é motivacional. E a motivação, ela é importante, mas não se para nela. Sim. Né? Nós não podemos nortear a nossa vida só pela motivação, porque às vezes ela até vai enviesar a leitura do contexto, um alinhamento com a realidade. Então o autoconhecimento, ele passa pela motivação, pelo que faz sentido, mas ele também cria recursos, aumenta a musculatura, né, emocional, a capacidade de fato transformar em habilidade aquilo que é uma dificuldade, transformar em ação aquilo que é uma vontade, transformar em algo, né, real aquilo que é apenas um desejo. Então é um processo de transformação, e por isso que o slogan do nosso livro Desperte, né, a sua essência transforme a sua vida a partir de agora. Boa. Que a partir da decisão de que eu vou tornar a minha vida melhor, eu busco. Eu não preciso saber, mas se eu decidir, eu vou buscar quem sabe, quem pode me ajudar. E eu digo também, só para encerrar e já te passo a palavra, Glácia, que ou a gente já tem condições de lidar com aquilo que acontece, ou se eu ainda não tenho condições, eu tenho condições de buscar quem tem para me ajudar. E isso é uma grande inteligência. Fantástico. Né? Bom. Que não precisa... Foi-se o tempo, né, de que as pessoas pensavam que tinham que fazer tudo sozinha. Dar conta, de se virar, de ser o super-herói. Hoje já não precisa mais ser assim. Né? Hoje tem formas, tem recursos de ter uma vida, né, mais equilibrada. Eu até prefiro substituir equilibrada, né? Porque às vezes a balança vai estar desproporcional, mas uma vida mais harmoniosa, né? Com leveza, né? Mas sem precisar deixar de fazer aquilo que é importante. E aí, o que a gente vê hoje é que ainda tem uma inversão. As pessoas deixam de fazer aquilo que é importante para elas e fazem o que é o básico, e muitas vezes tem que deixar de fazer o básico para fazer o que é importante. Uau, e aí... maravilha essa dupla, gente. Passos curtos e firmes, né? Falar com a Débora, que é a host do nosso programa aqui também, juntamente comigo. Ela não está hoje aqui, mas... Nossa, Débora, você perdeu esse episódio. ela sempre fala assim, tem possibilidade de fazer um podcast de 4 horas? Gente, nós falamos com as 2 autoras desse grande livro nosso, Enriqueça a Mente. 2 coautoras dessa obra, que estão lançando também agora o Desperte a Sua Essência, também pela editora Chave Mestra. É o próximo lançamento da editora, então aguardem que em breve vocês vão ter aqui na descrição também o link para vocês adquirirem esse livro, com certeza. Eu quero agradecer a vocês, gratidão, tá? Glácia e Damiani. Muito bom. Agradecer a minha amiga Fabiane Zatti. Obrigada. Tá? Satisfação enorme ter vocês aqui. Sejam bem-vindos mais uma vez à Super Bienal. Obrigada. Obrigado por escolherem a editora Chave Mestra. E vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.